O Procurador-Geral da República concedeu uma entrevista exclusiva ao interesse público. Na conversa com o jornalista Alex Guzmão, Antônio Fernando Souza fez uma avaliação do desempenho do Ministério Público Federal e defendeu os papéis constitucionais que a instituição exerce. Ao nosso lado, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, que está encerrando um período de 2 mandatos à frente da Procuradoria-Geral da República. Procurador, que avaliação o senhor faz desses 4 anos? Olha, primeiro eu quero registrar que depois de 30 anos de exercício no Ministério Público Federal, foi extremamente gratificante, foi uma experiência quase indescritível ter exercido nos últimos 4 anos o cargo de Procurador-Geral da República. Como é que o senhor avalia o papel desempenhado pelo Ministério Público a partir da Constituição de 88? Houve avanços, amadurecimento? A partir de 88, com o novo perfil traçado pela Constituição ao Ministério Público, é evidente que houve um longo trabalho em que o Ministério Público passou a desempenhar, e cada vez com mais eficiência e cada vez com mais dedicação, aquelas atribuições novas, as atribuições de tutela de direitos coletivos, interesses difusos. Eu reconheço hoje, e tenho repetido isso em vários lugares, que o Ministério Público já dá sinais de uma maturidade institucional até precoce, em termos de vida institucional, nesses últimos 20 anos. Na sua opinião, a sociedade já reconhece essa atuação, esse desempenho? Sim, em todos os foros onde o Ministério Público se faz presente, tem como retorno esta informação, de que a sua atuação tem sido pautada, assim, no sentido de tornar efetiva aquelas regras constitucionais que prevêem direitos à sociedade. Agora, essa contribuição à sociedade, ela fica ameaçada a partir de iniciativas como a Lei da Mordaça, que está em discussão no Congresso, que prevê punições a membros do Ministério Público que venham atuar com conotação pessoal ou política? O Ministério Público tem essa perspectiva que você sugere aí, mas também nós, nesses 20 anos, foi uma luta também contra as dificuldades, seja no plano material, seja no plano pessoal, de superar déficits que as instituições possuíam de apoio à atividade institucional. E isso resultou numa presença mais marcante do Ministério Público na vida nacional e mais marcante principalmente nesses aspectos de controle da legalidade de atos, no controle da probidade da atuação dos agentes públicos. E falando especificamente desse projeto que quer punir membros do Ministério Público que não logrem sucesso nas ações que ajuizam, ela serve como uma espada de Damocles na própria instituição, a fazer com que todos acabem podendo ficar com temor de agir, mesmo naqueles casos em que isso seja devido, ante a possibilidade que sempre existe de haver um insucesso numa ação. Essa preocupação da atuação dos membros do Ministério Público, ela já existe e é feita pela própria instituição, é o caso do Conselho Nacional do Ministério Público? Sim, o Conselho Nacional do Ministério Público ele faz um controle da atividade administrativa da instituição. A atividade finalística, essa é preservada pela própria Constituição, pelos mecanismos da independência funcional, da autonomia, e ela fica sujeita, evidentemente, como o ato do procurador fica sujeito como qualquer ato de autoridade à avaliação judicial, quando for o caso. O senhor classifica como intimidatória algumas iniciativas como o controle, o cerceamento do poder de investigação do Ministério Público? A restrição às suas atividades investigatórias, elas, na verdade, elas dificultam o trabalho que a Constituição deferiu ao Ministério Público. Se o Ministério Público tem a iniciativa exclusiva, e isso é previsto na Constituição, exclusiva para o ajuizamento da ação penal, não se pode negar o direito de obter informações para que essa iniciativa seja adotada da forma mais consistente possível. Evidentemente que quando se fala de investigação, se costuma confundir investigação com inquérito policial. O Ministério Público respeita e acha que é importante o trabalho policial,
mas também entende que é absolutamente fundamental para que se possa exercer com plenitude as suas funções, que também seus membros, nos casos em que isso sugerir a necessidade, possam também exercer atividades investigatórias, lembrando desde já que o Supremo, em mais de uma oportunidade, já quanto à investigação que envolva atividade, pessoas da área policial, que ela é absolutamente cabível. É importante que instituições públicas contra o crime unam forças. Sim, eu sempre me refiro que a todas aquelas entidades que têm uma responsabilidade de fiscalização e de obter a responsabilização das pessoas que se desviam dos limites legais, elas devem formar um sistema único de fiscalização, quer dizer, tem que trabalhar cooperativamente, troquem informações, compartilhem dados, que só quem terá proveito com tudo isso é a própria sociedade. Em 4 anos foram cerca de 45 denúncias, mais de 140 inquéritos. Das ações propostas ao Supremo Tribunal Federal, o senhor considera o caso do Mensalão como o de maior complexidade? Pelo espectro de pessoas e de fatos que foram abrangidos, foi um procedimento trabalhoso. Agora, ele foi muito bem conduzido, com muita dedicação, e tivemos a oportunidade de apresentar uma denúncia bem detalhada e bem fundamentada em elementos probatórios que hoje formam um conjunto que ultrapassa milhares de páginas já de prova. No caso do Mensalão, os elementos que constam desse processo, eles podem levar a condenações? Eu fui o autor da denúncia e sustentei o seu recebimento perante o Supremo Tribunal Federal. Esse recebimento inicial é um recebimento a que basta para a atividade jurisdicional um reconhecimento de que havia elementos mínimos probatórios com relação às pessoas a que se fez a imputação e quanto aos fatos que a elas são imputados. Ao ver o Ministério Público, já naquele momento, os elementos probatórios, pelo menos na sua grande maioria das imputações, eram até satisfatórios para uma condenação. Mas o processo é contraditório, evidentemente se submete ao contraditório, e ao final das provas que estão sendo colhidas, com oportunidade para as defesas respectivas também fazerem prova, o Ministério Público tem a expectativa de que o Supremo faça justiça, e fazer justiça corresponde a absolver a quem não ficar resultado a comprovação dos fatos e condenar efetivamente aqueles em que a prova seja robusta nesse sentido. O fato de ter 40 envolvidos, o senhor acha que isso gera algum risco de prescrição? Não, não há nenhum risco, inclusive surpreende a todos a agilidade com que está sendo processada a ação penal. Já estamos na fase da inquirição das testemunhas de defesa, que é um número grande, mas caminhando já para uma fase final de inquirições, até talvez o final do ano. O processo está sendo muito bem conduzido e surpreendendo a todos que imaginavam que não chegaria ao fim. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e sucesso. Eu agradeço a todos e aproveito a oportunidade para agradecer a colaboração de todos os membros do Ministério Público, seja do Ministério Público Federal, seja do Ministério Público dos Estados, que permitiram que ao longo desses 4 anos pudéssemos conduzir essa ANAL com segurança. E o mérito do Ministério Público, o mérito da eventual administração do Procurador-Geral, decorre sempre do trabalho coletivo, quer dizer, da atuação individual de cada um dos membros do Ministério Público, seja nas pequenas comarcas, seja nas grandes capitais, que cumprem os seus deveres e atendem aos pleitos da sociedade. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. Espero você no próximo programa. Até lá!